Pau. 1, 2, 3 e já? Funcionando? Começou já. Começou. Você está fazendo contagem aqui. Olá, gente. Boa noite, bom dia, boa tarde. Oi. Tudo bem com você, Clauzinha? Como vai? Eu vou bem, vamos esperar que o pessoal aí de casa também esteja super bem e vendo a gente, né? Que é bem importante. Cenário novo aqui, eu tô na outra prateleira aqui de casa, tem plantinhas, a gente tá no pra lado vocês oposto irem do conhecendo estúdio, né? os discos, DVDs e tudo mais aqui da gente. Cada coisa aqui. Tudo bem com vocês, galera? Terça-feira, mais uma prova Atualidades no ar. E hoje estamos aqui para falar dos 70 anos de Israel. Isso, né? 70 anos da fundação do Estado de Israel. Do Estado de Israel. Mas antes, é claro, você sabe, a gente agradece a moçada que participou do programa passado que a gente falou sobre a Síria. Então tem o Alessandro José, bora, domingo tem banco da Amazônia, rumo à aprovação. Valeu a prova. O cara animadaço, boa sorte, vamos que vamos. Bom demais, amei seus comentários, professor Guilherme, perguntando sobre a prova... a prova lendo. Gente, dá uma estacionada agora, né? Porque o ritmo estava frenético. Calma, que a gente Fátima sempre Monteiro. A Fátima sempre conversava com a gente lá. A gente vai pensar nesse negócio, vai rolar, calma. Né? Aí o Antônio Marcos falando que é a melhor dupla. Obrigado, muito obrigado mesmo, gente, pelos elogios. Deixem o blá blá blá, deixa o vídeo mais divertido, interativo e adoramos os gatos. Então ele falou para deixar o blá blá blá. A gente não agrada a gregos e troianos, então vamos fazer assim, gente? A gregos e romanos, gregos e troianos. Gregos e romanos. Então de vez em quando a gente blá blá bleia, de vez em quando a gente vai reto, direto, papo reto. Papo reto. Agrada de vez em quando para cada um. Pronto. Valeu. O Nil Araújo falou que entendeu agora. Acho que você entendeu mesmo, legal, né? Valeu. Bacana. João Vitor. Cleusa, obrigado pelo link, ele agradece porque você se lembrou. A Aline Santiago, ótimo, obrigado. A Daisy faz um kkkkkk, obrigado pelo kkk. Vídeo muito bom. O José Edson diz aqui. E lamentando, claro, que no século XXI a gente passa ainda por uma situação como essa na Síria. Te digo que não é só o século XXI, a gente vai passar por todos os séculos. Enquanto a humanidade existir, a gente vai ouvir falar sobre guerras. Essa é a minha visão machadiana sobre a humanidade, certo? Hudson A. Fala, informações são muito boas e ele dá muita risada quando a gente faz isso. Ele ou ela, não consigo ver na foto aqui, quando eu faço concordando com você. Né? Que eu estou aqui pensando o que a Cleusa está falando, porque eu sei que eu vou ter que responder, então eu fico tá? Então hoje eu farei Adoro fazer pegadinhas nas nossas gravações, gente, adoro. Para a sua diversão. Obrigado. Gente, muito obrigado mesmo. Esse programa é para vocês, né? Especialmente a gente faz de coração, fica debatendo a semana inteira, pensando o que a gente vai falar para essa galera. Né? O que a gente vai ajudar a trabalhar aí com conteúdo, com intertextos, com informações, com cidadania em última análise sempre, né, pessoal? E claro, dando aquela dica esperta de como você usa isso como intertexto, seja em questões objetivas ou discursivas. E o melhor é que a gente se diverte muito, né? Eu me divirto. Hoje eu fui atrás, né, do autor, que daqui a pouco eu vou falar para vocês, né, um autor israelense, e é legal, porque daí eu começo a reviver, depois já me deu vontade de ler de novo o livro, não tem em casa, porque não tá na minha biblioteca, cadê esse livro? Eu tenho esse. Você tem? Então, eu devia ter pedido para você, para mostrar para vocês. Sabe aquela história, o menino que roubava livros? Então, mudei de gênero. Provavelmente deve ser o meu que tá lá na casa dela. Mentira! Vamos lá, Cleuzinha. Bora! Então vamos lá. Pessoal, pensando assim, fundação do Estado de Israel, 70 anos, agora em 14 de maio de 2018. Daí diz, vocês estão adiantados por quê? Estão falando em abril por quê disso? É porque como eles seguem o calendário judaico e não o nosso, gregoriano, eles rememoram os 70 anos ainda em abril, mais precisamente no dia 18 de abril. E na noite anterior ao 18 de abril, é bem importante a gente saber também desses nomes para as coisas, né? Eles rememoram, não é assim dizer, então vejam só, a palavra que eu estou usando é rememorar, gente, tomar um cuidado, né? Porque às vezes a gente fala assim, eu escreve lá comemorar. Não é uma comemoração, é uma lembrança de fato respeitosa nessa noite que antecede daí sim a comemoração dos 70 anos do Estado Judaico, a memória que eles chamam de Noite dos Caídos. É a memória de vítimas de terrorismo e também dos soldados que lutaram, que caíram diante dos palestinos lá em 1948, ou até 47, 48, aí até que se fundasse, se reconhecesse o Estado de Israel. Bom, a gente não vai voltar tanto no tempo, pessoal, porque essa história aí das migrações ou do processo que envolve todo o povo judeu ao longo dos séculos é bem longa, né? Então a gente volta como um nome específico ou uma definição emblemática ao sionismo, que começa no século XIX
e vai até o início aí do século XX, que é esse deslocamento, esse novo deslocamento do povo judeu procurando um lugar e que vai acabar culminando aí nesse processo de ocupação da Palestina, ou de parte da Palestina. O que acontece nesse meio tempo, dos anos 30 até 48, todos nós sabemos, temos como pano de fundo aí o desenvolvimento da Segunda Guerra Mundial e da perseguição assídua e contumaz aos judeus, né? Que vai acabar por dizimar mais de 6 milhões de judeus nos campos de concentração. Bem, nos campos de concentração nazistas. Aí, em 48, olha só, a ONU, recém-fundada, jovenzinha, reconhece sob a caligrafia e a escrita ata, quem era relator naquele momento, olha só, era um brasileiro, Oswaldo Aranha. Oswaldo Aranha, né? Que a gente estuda lá no pré-modernismo não é? brasileiro. Então, aí um Escritor. cara ali diz, puxa, um escritor, ele era relator naquele momento desse processo, e acaba, então é ele que dá essa canetada final, né, que relata a fundação, o reconhecimento da ONU do Estado de Israel, dividindo aí a Palestina entre palestinos e israelenses. Bom, o que tudo isso vai gerar, gente, de 48 para cá, é mais ou menos o que a gente já conhece, mas ainda com uma visão muito ocidentalizada, porque as coisas nos chegam pelas mídias e às vezes com narrativas distorcidas de um lado ou de outro. E a gente vai conhecer um enredo muito profícuo, muito produtivo em termos de pequenos e grandes conflitos naquela região, né? Tanto de israelenses contra palestinos, vice-versa, e a coisa vai se instalando assim. Existe uma confusão muito grande e uma confluência muito grande para narrativas diferentes. Bom, o que acontece de 48 para cá com a fundação do Estado de Israel e por que eles têm motivos para comemorar, segundo eles mesmos? Porque olha só, Israel tem um PIB invejável, muito dele produzido em razão, graças ao desenvolvimento universitário, intelectual e tecnológico, Shiba, né? E às vezes quando a gente diz assim que a necessidade faz com que as pessoas desenvolvam mais algo de que elas precisam, como já aconteceu com a alimentação ao longo da história da humanidade, né? As pessoas passaram a produzir pratos típicos de acordo com a necessidade, com o que tinha para comer. É mais ou menos o que eles vêm dizendo sobre a tecnologia em Israel. Diz, olha, a gente precisava de muita tecnologia, de muita coisa com pouco, porque a gente precisa se proteger. A gente é um estado isolado aí no meio, né? Tem poucos amigos, a Jordânia e o Egito mais precisamente. Outros vizinhos, com outros vizinhos, Israel não tem relacionamento bom, né? Então nem com os palestinos, muito menos. Então quer dizer, existe aí um embate, uma fronteira, tanto geográfica quanto uma fronteira cultural e social aí muito grande. Então eles têm um PIB muito legal, muito invejável, uma democracia estável e uma economia, Shiba, super produtiva, super lucrativa. Então quer dizer, eles vivem mais ou menos numa redoma simbólica, mas também em termos de produtividade de relacionamento com o mundo. É, quem visitou Israel, alguns amigos, né, que estiveram lá e perguntei isso, né, impressões, dizem que é um ótimo país, né, um ótimo estado. É um oásis. É um oásis, né? Eu não sei se você já esteve lá. Não. Não, né? É. Bom, enfim. E um ótimo parceiro que é os Estados Unidos, né? Exatamente. Sem falar nisso, né? Isso é legal também considerar. Um ótimo aliado que é os Estados Unidos, que quebra o maior galho, né? Já que não temos... claro, aí essa relação, e agora estou lembrando de um rapaz que eu conheci, israelense, namorou uma amiga minha, é uma história, lembrei agora, bem interessante. E a gente passou uma temporada na praia, fui para lá, daí eu conversei com ele sobre como é que funciona a questão do exército, todo mundo vai para o exército lá. Sim. Né? E ele tinha o maior orgulho disso. Então, é um outro mundo. Todo mundo, vamos generalizar, as mulheres também. Isso, as mulheres também. Né? Os homens vão 3 anos, as mulheres vão 2. Né? E ali é um sujeito tranquilo, né? Mas você vê o mundo de outra maneira, né? Porque a ameaça sempre está ali, as histórias dos pais, dos avós, estão todas ligadas a essa proteção. Ou a gente se garante, ou não vai ter quem nos defenda, certo? Então, eu estava ali ouvindo essas histórias e eu falei, nossa, que louco, né? Pensar num sujeito que já foi para a guerra, está aqui, estou conversando com ele, que é uma coisa distante para a gente, né? E é uma coisa distante e tem ainda essa coisa da tecnologia, então, que é responsável por muito do PIB deles, que é bem isso. Quando você diz, puxa, quem criou o Waze?
israelenses, olha só, que foi vendido bilionariamente para o Google. Né? E outras tecnologias de carros autônomos, gente, também são criadas lá em Israel. Você fala, puxa, então, quer dizer, os caras produzem mesmo muito. E produzem muito intelectualmente também. Os judeus, né? Os judeus e os stand-ups. Eles são muito bons no aquele humor judaico, né? Sempre falam muito desse humor judaico que tem uma coisa meio melancólica e uma auto-ironia, assim, né? Sempre. Então você pega lá Seinfeld, que tem uma tradição assim, você pega os escritores como o Philip Roth, né? É um americano que está lá, tal, não tem nada, né? Não tem uma raiz lá com Israel aqui, mas estamos falando da tradição judaica, do humor, né? E eles usam muito, isso caracteriza muito o povo judeu. E essa coisa da narrativa memorialista, justamente por serem um povo que vê muito isso é muito atávico, essa coisa do deslocamento coletivo e sistemático, sim, né? Sim. Eu já citei pro pessoal aqui em outro momento, Chibata, quando eu falei de memória, sabe? Quando eu falei, a gente conversou sobre memória, e eu citei um produtor de memorial aí, que é um médico, na verdade, que é judeu, radicado nos Estados Unidos, que se chama Eric Kandel, e que escreve um livro sobre a Noite dos Cristais, né? Que é essa noite bastante emblemática que ficou, diz ele, na memória, e que está na memória coletiva dos judeus que passaram pós-Segunda Guerra Mundial, pensando nessa noite que eles foram expulsos e tiveram os cristais simbolicamente todos quebrados em sinagogas, em livrarias, em casas, né, que seria o ponto de partida e que deflagrou de fato a perseguição aos judeus pelos nazistas na Segunda Guerra Mundial. Né? Então é muito legal, digo, olha, como eles produzem bastante intelectualmente também. Muito. Né? E você tem umas inferências bacanas tem algumas interessantes aqui. A primeira que eu vou falar para vocês é o Amos Oz. Esse é o principal, é o grande escritor israelense. É esse que eu vou te emprestar, mas que eu vou cobrar depois aqui ao vivo, tá, gente? E ele tem um livro fantástico, gente, que virou filme agora. Um filme que foi dirigido pela Natalie Portman, certo? Que ganhou, se vocês lembram, o Oscar com o Cisne Negro. Isso. Né? E ela faz a mãe do Amos Oz, porque esse livro, no qual é baseado o filme, é um livro de memórias dele. Então é quase que uma ficção autobiográfica, onde ele vai contar a vida dos avós e o pessoal chegando nesse lugar, nesse sonho que é a terra, né, a terra para eles, o estado para eles, né? E tem uma parte muito interessante, eu vou deixar para vocês aqui embaixo uma reportagem, ele teve aqui no Brasil, né, falando no Fronteiras do Pensamento. Ele dá uma reportagem falando, quer dizer, o repórter lembra uma frase do pai, que vem pela boca do pai dele, né, que ele fala assim: agora, quando fundam o Estado de Israel, fala assim, agora nós temos uma terra e agora nós podemos viver. Então, é um troço, sim, gente. Simbólico demais. Porque a gente vai pensar essa história, você falou, a gente não vai voltar tanto. Mas eu quero lembrar só mais uma referência legal, que é o Gil Vicente. Eu sempre, quando converso com os alunos, falo assim, gente, presta atenção, a gente está lá na Idade Média e o judeu aqui já é um errante. O judeu na tradição cristã, ele é sempre colocado como odiado. O Mercador de Veneza. O Mercador de Veneza, o Mercador de Veneza, Shakespeare, né? Na que Renascença. Diálogos, que argumentos, né? E o judeu que aparece na Barca do Inferno. Né? Então, sempre ligado ao dinheiro, essas coisas. Tá? Então, fica ligado porque essa né, a perseguição, esse puxão de orelha dos judeus vem de muito tempo. Então, eles sempre estão ali tentando se esquivar, tentando achar o lugar deles. E calhou de ser Israel. Né? Bom, esse livro é fantástico, gente, vale a pena mesmo, é de amor e de trás, você fica sabendo a vida do Amos Oz, ele tem uma história pancada, né? História de judeu. A mãe vai se suicidar quando ela tem 39 e ele tem 5 anos, e ele era muito pegado, a mãe era o afeto da vida dele. E o pai tem uma tradição de escritores na família, o pai queria que ele, né, estudasse e tal, mas o pai é o rígido, é o cara que acredita nesse estado. Tá? Então ele foge das garras do pai lá com 15 anos e vai morar numa colônia, numa vila, numa organização lá que eles tinham, certo? E fica lá por um tempo. Depois chega o momento, 18 anos, parece que ele vai ter que ir para o serviço militar, e depois ele volta para essa vila e começa a se descobrir um bom escritor. E pede, né? Porque é uma vida meio socialista. A gente divide as coisas, cada um planta as suas coisas e a gente vai dividindo. E ele pediu 3 dias para escrever. Ele falou assim, sou bom nesse negócio aqui.
E os caras falam, não, você pode escrever, você é bom em escrever. E ele se torna um dos grandes escritores do mundo, né? Então, Caixa Preta, grandes livros que vale a pena conhecer. A história dele, gente, tá esse filme, né, que eu falei, de Amor de Trevas, tá na Netflix. Então, é uma boa dica para você aí. Também. Né? Para fazer essa relação. E o que a gente faz, né, de amarração toda, pessoal, pensando em conteúdo, que não é só informação, né? Mas que é como você pode relacionar. Puxa vida, com tanto processo de migração atual, com tanta gente procurando seu espaço social, cultural, simbólico da terra para viver, né? A gente pode fazer uma correlação sempre com esse processo migratório que não é esporádico, é recorrente dos judeus para outras terras. Então é bem bacana, pessoal, fazer esse repertório, sabe? Esse caminho intertextual entre o caminho da tradição dos judeus e o caminho de outras tradições que estão por aí errando no século XXI. Né? Então é bacana pensar nisso e pensar nessas representações. Por exemplo, essa simbologia do Amós Oz sempre vai perpassar esse caminho, essa ficção que também dele trata. Você vai perceber, vai dizer, olha, é possível fazer uma associação com a realidade que ele viveu ou com esse processo de inconsciente coletivo que ele carrega. Né? Bem bacana. E Shiba, sabe o que eu vou deixar no link pro pessoal aí? É um presente de ouvido, tá? É uma canção de que eu me lembrei agora também, a gente falando dessas coisas, né? Que se chama Milonga do Moro Judio, né? Ou pronunciando em espanhol de fato, né? Milonga del Moro Judio, que é do Jorge Drexler, tá? Vou deixar aí pro pessoal porque assim, tem um refrão muito bonito que é simbólico para pensar assim, olha, eu sou um mouro, eu sou um muçulmano entre os judeus, eu não sei qual é meu Deus, eu não sei quem são meus irmãos, eu sei que estou aqui errando no meio de outros. E tem uma letra muito bonita, tem uma simbologia do cara que disse para ele usar esses versos numa milonga. Então vou deixar aí pro pessoal porque também é uma referência cultural, pessoal, né? É bom de ouvir. E faz sentido no nosso intertexto se a gente, por exemplo, começa com esses versos num texto. Claro. Né? Bacana. Beleza? Gente, ficamos por aqui? Aê. Valeu. Muito bem. Fechou? Beijo. Obrigado vocês que assistiram. Até a próxima. Deixa o teu comentário aqui embaixo. Valeu? Conversa com a gente. Tchau.